A construção de uma API REST, por mais simples que ela pareça ser, o resultado final precisa agradar os desenvolvedores que vão estar consumindo elas. E tem dois detalhes que fazem toda a diferença na hora de você estar construindo a sua API. Uma delas é o status que você vai estar retornando em cada requisição. Status 200, que é o mais simples de ok, quando você busca uma lista, por exemplo, né? Ou se você não encontra um registro, você pode estar retornando 404 ou 204, que é o no content. O segundo detalhe é o objeto que você vai estar retornando caso dê falha, então, na requisição. A padronização faz toda a diferença. E é nessa aula que você vai aprender, então, a construir a sua API com os retornos certos e tratar as exceções que podem gerar no seu aplicativo e padronizar também cada retorno. Meu nome é André Neckel, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve para não perder nenhum vídeo como esse e já deixa o like para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e recomendar novos vídeos. Esse projeto é o mesmo da aula Criando Migrations com Flyway. Eu vou deixar o vídeo na descrição para que você possa pegar o projeto, baixar e deixar ele já na tua máquina rodando. Também foi implementado o Spring Security nele, que inclusive é de outra aula e todos os endpoints que a gente vai estar tratando é dessa aula. Agora com o projeto, você já pode startar ele e a gente já vai estar fazendo um teste, inclusive aqui no ping, nós vamos estar colocando o número 1 aqui ó, no username para a gente estar retornando um erro como que ele está retornando hoje. E olha só, ele retornou 401 e retornou também user does not exist, só que ele retornou como um texto. Então esse é o primeiro ponto que a gente vai estar tratando para ele retornar como um objeto. Vamos ao código então. Primeira coisa que a gente precisa fazer, vamos criar um package chamado exceptions. Nele vamos criar mais um package chamado error response. E agora vamos criar uma classe chamada error response. Já vamos anotar ela com getter e setter. Já vamos colocar para não construtor sem argumento. E vamos colocar uma notação JSON include. JSON include ponto include not null. Essa notação ela é extremamente importante para nós retornar um objeto que quando ele é nulo, a gente não retorna o atributo dele, somente quando tem dados. Então a gente pode ter alguns atributos que eles só vão exibir quando tiver dados populados. Aí vamos criar o nosso atributo private int status. Já vamos criar um atributo chamado message. Um atributo chamado instant para ter o nosso time span. Vamos importar. Um atributo chamado stack3. E vamos criar um método agora chamado toJSON. Esse JSON eu serializei ele, uma forma de serializar na mão para nós não utilizar um JSON, por exemplo, aquele Jackson, porque só nesse ponto que a gente vai precisar estar serializando esse dado e para nós não precisar ter uma outra lib apenas para esse método, então nós vamos estar fazendo na mão essa serialização. Agora na classe Custom Basic Authentication Filter, você já pode observar que a gente tem um response setando o status e a gente já está escrevendo a mensagem. Esse é o primeiro ponto que a gente vai estar tratando. Já vamos criar um método que a gente vai chamar ele de WriteResponseException. E aí nós vamos passar por parâmetro HTTP Servlet Response. E também vamos estar passando qual que é a mensagem aqui no método.
Vamos passar o status não autorizado. Vamos instanciar o objeto aqui como new error response. Vamos passar a mensagem. Vamos setar o status. E agora sim, no response, a gente vai setar o status. Vamos setar um content type. Application JSON. Para ele exibir corretamente para nós na request. E aí vamos escrever, como a gente estava escrevendo antes, só que agora esse é o objeto. E a gente vai colocar o error response .toJSON. Só adicionar o throw e aí vamos alterar aqui para .toJSON. Então está aí aquele método, a gente vai estar utilizando apenas nesse lugar. E agora sim, no lugar de a gente ter aquelas duas linhas ali de não autorizado, a gente vai ter somente um método chamando com a mensagem. E ali a gente já tem um objeto sendo passado na requisição, né? Mesmo método, vamos estar chamando ele para o password ali, caso ele não dê match. E retornando na requisição. Vamos estar testando agora. E no Postman, ó, com o número 1 ali, ele já retornou certinho 401 não autorizado com o status mensagem e o type spam, uma resposta padronizada. Agora vamos deixar a senha incorreta. E agora a gente tem o status novamente, 401, onde que fala que a senha ela não deu match. Próximo passo agora, vamos criar um packet aqui de config, que nós vamos estar criando a nossa classe Exception Handler. Então vamos dar o nome aqui, Global Exception Handler. Vamos estender ela de Response Entity Exception Handler. E aí já vamos colocar a notation REST Controller Advice. Essa notation ela é responsável por capturar as exceções junto ela com nós estendendo o Response Entity Exception Handler. É possível você capturar todas as exceções geradas no sistema para que você possa tratar ela de forma global. Vamos colocar a notação do Lombok aqui para a gente registrar o log. Porque como nós vamos capturar as exceções, nós precisamos lançar esse log para a gente ter no console. E aí já vamos criar nosso primeiro método para estar retornando a nossa exceção, que será uma exceção de bad request. Então vamos dar um nome aqui de handler all bad request. Vamos passar o exception. E para ele funcionar, precisa de uma anotação que vai ser da exceção quando for dado throw que ele vai estar capturando. Para isso a gente precisa criar a nossa primeira exceção. E aí vamos dar o nome dela. Bad Request Exception.
Já vamos renomear aqui, só para a gente colocar num packet diferente. Deixar ele fora do error response. Agora está correto. E aí ele vai estender the runtime exception, para você não precisar ter o throw lá no método. Vamos colocar um construtor aqui com a mensagem. E aí vamos estar passando no super a mensagem. Quando a gente for utilizar o bad request, ele vai estar lá no global exception sendo capturado. E aí sim tratado de forma correta. Então, bad request exception.class. Vamos importar. E vamos pegar o error message da exception que foi lançado. Já vamos lançar ele no nosso log, que vai estar exibindo então no console. E agora a gente precisa criar um builder dessa classe error response para estar gerando então o nosso error response, só que a diferença é que ele vai estar retornando então um response entity. Para isso a gente cria um construtor privado para que essa classe ela não possa ser instanciado. E aí a gente precisa ter dois métodos, que é o builder e o build. Ele precisa ser estático, porque a gente não vai instanciar ela. E no builder é que vai estar sendo instanciado. Então a própria classe, a gente vai retornar ela mesmo, para nós poder utilizar chamando o próximo método. E aí essa instância a gente, aí sim dentro do builder a gente instancia ela. Nós vamos ter o error response, essa classe a gente vai ter ela internamente, aqui de forma privada. E agora a gente vai estar instanciando ela no builder. Então, para cada instância ali do error response builder, vai ter um error response. A gente já vai aproveitar também no momento do builder e já inserir o timestamp. Vamos colocar um instant now. E aí vamos dar um retorno da instância, da própria instância. Aí assim a gente consegue fazer uma chamada dentro da outra. O próximo método a gente vai estar setando o status. Você pode observar que todos retornam error response builder, porque assim a gente vai conseguir colocar um método chamando o outro. Já vamos passar então o HTTP status e vamos passar só o value porque ele é um int. E aí vamos dar um return da própria classe. Error response builder. E agora nós vamos passar o message. E aí passando message por parâmetro, nós vamos passar na classe error response. Vamos setar a mensagem e já vamos estar retornando a própria instância. Agora a gente vai estar passando exception. Para isso, a gente vai ter uma condicional se é para exibir ou não essa exception ali no retorno. Porque se for em ambiente de desenvolvimento, tudo bem, a gente pode retornar, senão a gente não retorna. E para isso a gente vai estar criando uma property para estar sendo recuperado aqui. E aí em cada ambiente será verificado se ela tem essa configuração na property, senão não é exibido essa exception. Então server include exception. Vamos colocar eles no nosso application properties.
como true. Vou deixar aqui. E agora sim a gente vai poder já lançar então a nossa exceção. Para isso a gente precisa antes adicionar uma lib chamada CommonLength 3. Ela que vai ser responsável para estar tratando a nossa exception. E a gente não precisa se preocupar com isso. Então vamos citar o stack trace através aqui do exception utils dessa lib e aí get stack trace passando então a nossa exception. E agora sim, só a gente dá um retorno então da própria classe. E por último, a gente vai retornar então o response-ent, que esse sim vai estar retornando lá no handler all. Para nós retornar, a gente precisa no response-ent passar o status que a gente já tem no objeto e passar a mensagem, que no caso a gente tem um objeto que é o error response. E agora a gente só precisa retornar, construir esse builder e só dar um return nele, que ele já vai estar tendo o response-ent com o objeto dentro. Então, builder para estar instanciando, nós vamos estar passando então agora o status, ó, que nesse caso a gente vai estar inserindo bad request, que já é um padrão. Vamos inserir qual que é a mensagem também, pegando do error message. E a exception que a gente vai estar passando a nossa exceção, só encaminhando ela. E aí com base na property que vai estar exibindo ou não. Aqui já está pronto. Vamos agora testar então a nossa exceção. Para a gente utilizar ela, a gente precisa antes lançar essa exceção no sistema e a gente tem um produto. Nós temos duas exceções, que é no update e no save. Então no update está dando um throw. Aqui era como runtime exception, nós vamos estar passando agora como bad exception aqui. Bad request exception. Vamos colocar um breakpoint, vamos iniciar o nosso projeto. E aí vamos testar ele, fazendo um update aqui. Vamos tirar o ID, que aí assim ele vai lançar um throw, porque precisa ter ID e ele tem que ser do tipo put. Vamos clicar em send para enviar nossa requisição. E já bateu no breakpoint. Vamos verificar exception, bad request com a mensagem. E aí vamos passar ele para frente. Vamos ver no Postman. E aí no Postman, status 400, bad request e a nossa mensagem aqui que precisa ter ID. Já na sequência, vamos enviar então para salvar um produto do tipo post com o ID agora para gerar a exceção, né? Porque ele não pode ter ID. E quando a gente envia, ó, status 400, o record ali não pode ter ID, então para salvar. Vamos parar então a nossa aplicação. E agora vamos para o próximo método, que é um método quando der conflito com o registro que já existe em banco de dados. Ele vai estar retornando também um response entity. Handle, nós vamos chamar ele de handle all conflict request exception ou conflict exception. Vamos passar ele também a exception ali para ser tratada. Vamos recuperar a mensagem também, da mesma forma que o de cima. Vamos lançar o log. E aí vamos estar retornando o nosso builder. Da mesma forma que a gente fez no bad request, a gente vai fazer no conflict. Passando builder, build.
E aí já vamos aproveitar, vamos copiar do método acima e só vamos trocar para conflict. Próximo passo é a gente criar então a nossa exception para nós poder utilizar ela. Então vamos criar ela como conflict request exception. Vai ser a mesma coisa que o batch request. E aí a gente precisa capturar ela com exception handler. Aí passando então por parâmetro conflict request exception.class. Agora a gente pode já lançar a exceção e fazer o nosso teste. Para isso a gente vai utilizar na classe de usuário, quando o usuário já existe, para a gente lançar esse tipo de exceção. Então dentro de user, vamos no service implement, que é feito a validação. E aí sim vamos lançar um throw com conflict request exception. Voltamos então para o nosso global, vamos colocar o breakpoint e vamos iniciar. Vamos no Postman e agora sim vamos tentar criar com o usuário ali um username que já existe. E caiu no nosso breakpoint como exceção, vamos conferir e temos o status 409 que é conflict, dizendo que o usuário já existe. Agora o nosso próximo método, vamos copiar ele. Vai ser o not found, quando a gente não consegue encontrar um registro. Pode ser tanto 404 como o 204. Também serve para esse tipo de exceção. Vamos chamar de not found request exception. Vou chamar aqui do HTTP status como not found. E aí já vamos alterar aqui para not found. E já vamos duplicar o mesmo do conflict aqui, só a gente vai mudar o nome para not found. Beleza, já está criado. Voltamos, só a gente pegar e importar essa classe. E agora a gente precisa lançar, então, essa exceção. Já está aí a nossa captura de mensagem e o nosso builder lançando ali, dando o retorno. Para isso, a gente vai no controller de produto e a gente vai criar, então, um get aqui de find by ID para a gente simular então essa busca e não encontrar ela pelo produto. Vamos copiar o método listAll e vamos só renomear para find by ID. No getMap vamos colocar o find by ID também. E aí nós vamos utilizar o path variable, por isso que a gente faz nesse formato aqui de parâmetro. Anotação do path variable. E aí vamos passar o parâmetro. Vai ser do tipo long id. No lugar de list, a gente vai estar criando então o nosso método find by id. E aí o retorno também será do tipo product. Vamos passar o id por parâmetro. E agora sim, vamos criar o nosso método aqui na interface. Vamos implementar a interface que tem o método. E aí vamos chamar o nosso repositório, find by ID, retornar o ID. E já vamos lançar também o throw, caso ele não encontre. Para isso ele tem essa sintaxe, para a gente poder chamar então a nossa classe aqui, ó, new not found exception e passar então a mensagem. Not found object with ID. E aí vamos passar
qual que é o ID que ele fez a consulta. Vamos utilizar o mesmo pair authorized para a parte do security, o mesmo do select. Se ele puder fazer select, vai poder também fazer o find by ID. Vamos iniciar o projeto. E agora sim a gente já pode estar buscando através do Postman, find by ID, ID 1. Já caiu no nosso método e lançou a exceção. No caso, ele existia um produto, então ele já retornou o produto. E agora sim, o produto com o ID2 não existe, já deu retorno ali da exceção e temos o status 404 not found. Então, o objeto com o ID2 ele não existe. Voltamos para a classe Global Exception Handler. E agora a nossa próxima classe é o Access Denied. Vai ser quando a gente não tem permissão de acesso para retornar um objeto também padronizado. Vamos renomear ela. Handle Access Denied Exception. E essa classe a gente vai utilizar a classe do Spring Security para referenciar. A gente não vai ter uma classe nossa. Ó, ela é uma classe ali ó, do Spring Framework. Então, quando o Spring lançar uma exceção, a gente vai capturar ela, vai tratar essa mensagem para o usuário final. E a gente vai dar forbidden, que é o proibido. Capturando a mensagem do mesmo formato. E agora a gente já pode testar a nossa implementação. Vamos no Postman. Agora sim a gente vai buscar aqui com o ID 1. Que está ok, está retornando aqui certinho. Vamos no banco de dados. E aí vamos estar alterando a nossa regra aqui, ó, a role, que hoje é Product Select. Vamos colocar um old para ficar diferente da nossa classe. Então, quando a gente olha a nossa classe, a gente está com Product Select, mas no banco está Product Select old. Quando a gente buscar, tem que gerar uma exceção que ele não tem permissão. Exatamente na forma que a gente precisava ali que ele fosse. Então, acesso negado, 403, por quê? Porque ele não tem autorização vinculada ao usuário dele. Vamos já mudar aqui, tirar o old para voltar a funcionar. E agora sim, ele vai ter permissão e vai estar retornando o objeto corretamente. Nosso próximo método vai ser para nós verificar a integridade dos dados na hora de a gente salvar. Então, ele vai estar capturando uma exceção lançada ali pelo JPA. E a gente vai tratar, então, toda exceção que envolver foreign key, exceções nesse sentido, que é da integridade de dados, a gente vai estar lançando, então, essa exceção. E para isso, a gente vai colocar o Unprocessed Entity, que é quando uma entidade ela não conseguiu concluir então o processamento dela. E um exemplo disso é nós excluir uma regra, uma role, ali do vínculo com o usuário. Não é possível você excluir uma role quando ela tem vínculo com o usuário. Para isso a gente vai estar criando então a nossa role controller para a gente estar recebendo uma requisição de exclusão dessa role. E aí vai dar bloqueio então pelo banco de dados porque existe uma foreign key vinculada ao usuário. Para isso vamos criar então a role controller. Vamos estar criando também o service, o implement, o repositório para
nós fazer essa exclusão ali. Já vamos criar a nossa implementação. Ele vai ter a notação service para o Spring fazer a injeção de dependência. Já vamos colocar o request arg constructor para nós não precisar criar construtor ali e passar também as dependências pelo construtor, e sim o próprio Lombok ele já vai fazer isso para nós. E aí vamos implementar um método e vamos criar então a nossa classe repository utilizando o JPA-Data. Vamos estender então de CRUD repository. Ele é mais que suficiente para esse caso aqui. E aí só a gente colocar um private final role repository para fazer injeção de dependência e nós utilizar para fazer o delete. Delete by ID, passando o ID. E aí agora no construtor, no role controller, vamos estar passando o nosso service e vamos criar o nosso get, nosso delete map ali para estar fazendo o delete. Vamos passar então a chamada do service e vamos passar então request pattern com o nosso ID de parâmetro. E ele vai ter a anotação delete map. E também já vamos estar retornando o status aqui como no content. HTTP status no content. Porque no final ele não vai estar retornando conteúdo nenhum após a exclusão. Está importando a classe e agora o status dele vai estar correto. E vamos colocar o pré-authorized para ter permissão, senão o Spring Security ele vai estar bloqueando ali a nossa requisição. Vamos ver se tem a role, no caso nós vamos chamá-lo de RO delete, porque a gente não pode chamar de role, porque isso o Spring Security já utiliza. E aí vamos fazer então o delete. Vamos parar e iniciar de novo. E agora sim a gente pode tentar deletar essa regra aí, essa role. Passamos o ID1, já tem no banco de dados aquela role também. E olha só, ele não pode estar deletando porque tem uma foreign key e retornou o status 422 de não processado. Exatamente como nós programamos ele. Tinha deixado seu breakpoint, com o breakpoint vai estar recuperando a mensagem. Você pode tratar, inclusive, essa mensagem para ter um retorno mais amigável ali. Uma coisa que eu percebi é que a nossa exception ele está para exibir o nosso stack trace, mas ele não está exibindo na tela. E aí, vindo aqui na classe Error Response Builder, ele não tem um bin, ele não tem um service para estar instanciando então essa property. Por isso a gente vai ter que deixar na classe Global Exception Handler para estar fazendo a injeção de dependência, e a gente passa por parâmetro então aqui na exception. Boolean print stack trace, e agora sim ele vai estar funcionando. Vamos precisar passar então em
em todas as chamadas que foram feitas até agora. E aí só a gente copiar e replicar ela. E vamos testar agora. Ele deve retornar o nosso stack trace, caso configurado então no nosso application property. Vamos executar a requisição. E aí ele vai verificar se é para fazer o print stack trace. E agora sim a gente tem o stack trace, que isso em ambiente de desenvolvimento pode ser relevante. Vamos agora para o nosso último método que vamos implementar, que é para tratar aquele famoso erro 500, que é qualquer exceção que a gente não tratou, vai cair então como internal server error, e não vai retornar aquela exceção direta do servidor, porque a gente, na nossa camada aqui de tratamento de erro, a gente já vai estar tratando para o usuário não receber aqueles erros gigantes. Vamos colocar como uncaught exception. Vai pegar a mensagem aqui da exceção, no lugar aqui da mensagem pegando da exceção, a gente vai colocar como unknown error occurred. Nós vamos colocar aqui como que é um erro que ele não é conhecido. Vamos parar e iniciar novamente. E agora a gente precisa provocar um erro 500. Vamos na nossa classe ping controller. E aí vamos provocar um erro. Gerando aqui, fazendo uma conversão de int aqui, passando um texto. Com isso vai estar gerando um erro. E aí a gente vai conseguir, ele vai gerar um erro 500, a gente já vai conseguir capturar ele. Então vamos dar um parse int aqui na palavra teste. Com isso já vai estar gerando um erro e a gente já consegue testar. E aí vamos no ping. E deu 401 do password, só a gente ajustar aqui para 10, 20, 30. E agora sim a gente tem um erro 500, falando que ocorreu ali. Só vamos tirar o stack trace aqui. Vamos colocar false. Parar e iniciar de novo. E agora sim está retornando somente o status 500 com a mensagem tratada. Vamos remover aqui para ficar certinho. E o próximo passo agora, a gente precisa tratar então os nossos endpoints com os status corretos. Então, por exemplo, no user, quando você está criando um usuário, a resposta correta é o create, HTTP status create, que ele vai dar 201. No produto, a mesma coisa. Então, tanto no produto, no update, como no save, a gente deve retornar como create, status create. Então, esse aí vai estar retornando 201 também. Vamos tratar o delete para no content, porque a gente não vai estar retornando dados, ele é do tipo void. Vamos parar e iniciar de novo e vamos verificar como que ficou. Vamos fazer um select então em produto e ele vai estar retornando 200. Ok. Vamos estar então salvando aqui um produto corretamente, sem o ID, aonde que vai dar sucesso essa requisição. E a gente tem o status 201 que é o create. Vamos atualizar um dado. Para isso a gente precisa passar um ID. E temos também o 201.
E no delete, nós vamos estar passando então o produto com o ID 2 e 204, que foi o no content. Agora sim você tem uma API com todos os status tratados, tanto o status de busca de dados, como criação de dados em banco de dados, e também o tratamento de exceptions. Esse tipo de projeto você pode utilizar, por exemplo, em um teste técnico. Você tendo esse conhecimento, você faz essa implementação de forma muito fácil. Obrigado por chegar até o fim do vídeo em busca de conhecimento e até o próximo vídeo.